Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Pedro Moco. Hoje o blog da Rede Ambiental está no Pod, dentro dos estúdios para podcast aqui do Grupo Tarobá. Agradeço a Bruno Carraro por me abrir as portas. A Rede Ambiental é um blog multimídia com foco em meio ambiente. Hoje o nosso tema é planejamento urbano. Eu tenho aqui a presença da arquiteta Luciana Ronda, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEL, e de Gilmar Domingues, que é o atual secretário do Ambiente e também secretário da Agricultura e Abastecimento aqui da cidade de Londrina. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, é um prazer estarmos aqui, Pedro. Obrigada, viu, Pedro, pelo Certo. convite. Então, Luciana, as suas pesquisas, os seus projetos, elas estão relacionados a quê, geralmente? Bom, primeiramente, agradeço novamente a oportunidade de estar representando a UEL aqui. Mas a minha trajetória ela é bem mais ampla que só acadêmica, né? Só no sentido de ter mais atividades, porque só ser professor é bastante atividade, né? Na verdade, eu trabalho com planejamento urbano ambiental, né? Um planejamento territorial, que a gente chama, né? Urbano e rural, há muito tempo, há muitos anos, né? Eu tenho uma experiência aí de mais de 20 anos de trabalho, mais de 21 anos de trabalho em planejamento com cidades, né? Eu trabalhei em algumas empresas privadas que prestavam serviços para os municípios. E aí a gente fazia desde planos diretores municipais, né, na sua integralidade, né, a área urbana e rural, até planos municipais de saneamento, planos locais de habitação de interesse social, planos de regularização fundiária sustentável, planejamento na área ambiental mesmo, planos de controle ambiental, cartografia ambiental, parte de cartografia urbana, né, bases cartográficas, parte de desenvolvimento de sistemas ambientais, né, sistemas de informação geográfica ambientais, toda essa parte de gerenciamento de resíduos sólidos, né, ou gestão de resíduos sólidos, nós também trabalhamos bastante. E eu sempre fui coordenadora daqueles trabalhos relacionados ao planejamento urbano ambiental, porque a minha especialidade eu me especializei em planejamento ambiental. E eu costumo dizer que todo planejamento, Pedro, ele é ambiental, né, porque mesmo nas cidades nós temos aí uma modificação de um ambiente que outrora foi mais naturalizado, né? Apesar da gente ter aí já cidades, por exemplo, Londrina, uma grande cidade, né, que tem muito jovem, né, tem 90 anos, nesses 90 anos ela se modificou muito, né, em termos ambientais, mas a gente faz um planejamento que não é focado apenas na questão da intervenção urbana, mas nessa questão de preservação dos recursos hídricos, né, dos fundos de vale. Aqui especialmente tem esse trabalho, né, de resguardo dos fundos de vale, inclusive com as faixas sanitárias, que são áreas importantíssimas, né, considerando a absorção de água da chuva e tudo mais. Na universidade eu trabalho com o planejamento urbano e gestão urbana, mas também trabalho com o planejamento regional na parte de metrópole, né, especialmente, da gente entender essa necessidade de um planejamento mais amplo, inclusive ambiental, considerando as regiões metropolitanas que têm crescido muito, mas não esquecendo dos pequenos municípios também, porque é de pequeno que a gente resolve melhor os problemas que aparecem, especialmente quando a gente fala em questão ambiental, em preservação de mata nativa. Sem mata nós não temos água, né? Então a água é um fator limitante, né, de vida, de produção de alimentos, né, de segurança alimentar, de sobrevivência humana e de outras espécies, e também de produção agrícola, industrial, seja qual for o tipo de economia, nós precisamos de água. E essa água ela é cada vez menos acessível, porque nós temos uma série de impactos, né, da indústria, da vivência antrópica mesmo, né, da intervenção humana. Então, eu atuo também nessas áreas dentro da universidade, na parte paisagística, especialmente nessas soluções baseadas na natureza, né, que estão muito em voga, até inclusive com a recente perda do Kongjian Yu, né, que é uma referência das cidades esponja. Inclusive, o meu trabalho de doutorado ele tem relação justamente
com as soluções baseadas na natureza. A minha área de estudo é essa. Então, eu acredito que, terminando o doutorado, as minhas pesquisas podem ser aprofundadas com os alunos nessa área, que é tão importante, especialmente em tempos de emergência climática, né? Certo, sim, não, com certeza. Dei um aparato geral, assim, Sim, porque eu fiz muita coisa já e te dei um aparato geral das minhas atividades. Certo. E você, Gilmar, que já esteve na CMTU, já esteve no IPU, na CODES em Biporã, e é arquiteto, urbanista, engenheiro civil, né? Qual que é o papel na preservação ambiental, qual que é o papel do planejamento urbano na preservação ambiental? Pedro, olha que interessante. Enquanto a professora estava falando, dá a impressão que passa um filme na cabeça da gente, né, professora? Porque tudo isso está interligado. Eu vou completarei dia 1º de novembro, 30 anos de CMTU. Então, sou funcionário de carreira do município de Londrina e já tive essas várias oportunidades de estar prestando serviços em outros segmentos. Inclusive, na CESP, professora, eu fiquei 3 meses para ajudar a trabalhar em alguns projetos para algumas soluções. Porque veja só, nós estamos discutindo aqui coisas que afetam diretamente a vida das pessoas. E poucas vezes nós nos lembramos, inclusive, da finalização desse ciclo. Uhum. Então, está tudo interligado. Se nós não tivermos o planejamento urbano, esquece. Não dá para discutir meio ambiente aqui se nós falharmos no planejamento urbano. E aí, quando a professora traz essa experiência lá da UEL e de tantas outras universidades e tantos outros eventos que a professora já pôde participar e tantas discussões, com certeza, essas discussões, professora, elas só vêm nos ajudar a abrir os nossos olhos para alguns fatos que estão passando desapercebidos. Observe, enquanto a professora falou também a questão dos resíduos sólidos, vou pegar apenas um desse gancho aqui, um item apenas, que está ligado diretamente à nossa lei de saneamento, né, que dividiu em 4 tópicos, que antes nós só discutíamos água e esgoto. E a lei de saneamento, ela colocou lá, incluiu um importante tópico que é a drenagem urbana. Pensa bem. E resíduos sólidos. Porque se nós observarmos aqui, não adianta nós planejarmos, fazer um planejamento urbano impecável, se nós não cuidarmos da poluição difusa. Uma lavagem do bosque, lá com as fezes dos pombos, para onde vai essa água? Para onde irão esses resíduos? Nós estamos vendo, né, o Lago Igapó, por exemplo, a situação que nos encontramos hoje. É poluição difusa. E nós desconfiamos ainda que poderemos ter alguma ligação de esgoto clandestina, porque a quantidade de fosfato concentrada naquele corpo hídrico é acima do normal. Então, excesso de nutrientes, escassez hídrica. A professora ela coloca com bastante propriedade essa alteração climática que fez com que nós presenciássemos, aí, já faz 2 meses pelo menos, uma seca. Eu não me recordo de ter visto isso. Então você tem uma diminuição da contribuição desses afluentes do Lago Igapó, do complexo todo Igapó. Estamos pegando aqui como exemplo Igapó, mas no Lago Norte também nós estamos com escassez hídrica significativa naquela região. Mas vamos pegar aqui o Ribeirão Cambezinho, que desde a sua nascente, que está ali perto da PR-445. O problema é regionalizado, né? Perceba, ele nasce em Cambé. E atravessando aqui por Londrina, com essa diminuição de chuva, das contribuições dos afluentes e a própria precipitação que incide no corpo hídrico, nós tivemos um fenômeno terrivelmente nos ensinando de que forma que nós temos que melhorar, inclusive. Essa diminuição da contribuição fez com que diminuísse a velocidade de escoamento das águas. Temos um sistema semilótico, né, uma barragem ali, um excesso de nutrientes concentrados na barragem, muita luz. Olha só que interessante, né? Tivemos um momento de escassez de água, excesso de luminosidade para essa época do ano, porque eu não me lembro de ter visto um inverno tão luminoso como estamos vivenciando neste último, né? Agora já estamos na primavera. E esse fator fez com que a fotossíntese fosse acelerada, gerando uma proliferação de algas. E o que isso acaba acontecendo, né? Essa cor esverdeada, que a autodepuração não está sendo suficiente, uma série de outras questões que não foram previstas lá no planejamento, para uma possibilidade do que está acontecendo agora. Nós não nos preparamos para isso. E se nós insuflarmos oxigênio hoje naquele corpo hídrico, ele não será suficiente para diminuir as algas. E dá para comprovar isso. Quem conhece o Parque Arthur Thomas, nós temos uma cachoeira lá com 20 metros de desnível. E toda aquela oxigenação
continua verde. Caminhei por lá, professor, eu cheguei até na hidrelétrica e continua verde. Vai em linha reta, pegamos o mapa, em 8,7 quilômetros temos uma ponte, lá perto da Fazenda Nata. Lá a água voltou ao normal. Então, toda essa colocação que eu fiz aqui para vocês é para dizer o seguinte: precisamos de chuvas. E de que forma que você pode diminuir esse problema? A professora colocou a questão paisagística, né? O que nós estamos fazendo com Londrina? Só se tem pedido de corte de árvores, apenas erradicação. Então a SEMA trabalha no sentido inverso de, além de rever o nosso plano diretor de arborização, professora, nós estamos levando as mudas que nós temos disponíveis hoje no viveiro para as diversas regiões de Londrina. Porque observe, nós precisamos atuar positivamente nesse microclima, preservar esses 84 fundos de vale, nós temos somente na área urbana 84 córregos, preservar de fato, recompor essas matas ciliares, manutenção da nossa faixa sanitária, né, que ela tem, óbvio, ela tem aqui uma missão de passagem de tubulações e serviços, mas ela tem uma função especial, que é amortecer, né, segurar todos esses possíveis poluidores que chegam até o corpo hídrico. Do ponto de vista da drenagem, ela é fundamental. Extremamente, ela funciona como uma esponja, né, um filtro. Então, observe, como que nós vamos discutir meio ambiente se nós não discutimos o Código Ambiental do município, se nós não discutimos a lei do sistema viário do município, que tem que promover vias arteriais, vias estruturais e manter toda essa malha viária de circulação? Como é que nós não vamos falar sobre parcelamento do solo? Então, de fato, nós observamos que está tudo muito interligado. O planejamento urbano, ele é assim, a premissa. Né? Não dá para discutir meio ambiente, não dá para falar sobre a vida das pessoas, e não é em Londrina, como a professora falou, né? Não dá para falar sobre a vida terrena se não tivermos planejamento urbano. Sim. Eu pergunto para a professora Luciana, quais são as etapas necessárias para você integrar um vazio urbano à cidade? Bom, Pedro, é um processo que está integrado numa revisão de um plano diretor, por exemplo, em caso de municípios que têm já os seus planos diretores, como Londrina. E o secretário falou uma coisa muito importante, que é a discussão, especialmente junto com a sociedade, com as entidades organizadas da sociedade, até para gerar uma reflexão mais aprofundada de nós como cidadãos, não só como representantes de empresas ou de entidades ou da prefeitura. Nós, antes de sermos representantes de alguma organização, nós somos cidadãos. E me parece que há um afastamento muito grande do cidadão da responsabilidade por manter a sua cidade, por manter o seu espaço. Então, quando a gente vai fazer uma revisão de um plano diretor, nós temos que discutir amplamente essas questões. Como o secretário falou, professor, não deixa de ser, né, secretário? Obrigado. A gente precisa aprofundar se realmente é necessário ampliar esse espaço urbano. Nós temos aí, no caso de Londrina, um território municipal muito amplo, mas nós temos algumas limitações. A gente já está aí conurbando, né, que é aquele processo de integração de chegou as duas cidades, Cambé e Londrina, a gente já não sabe mais se está em Cambé, se está em Londrina, né, a área urbana já se encontrou. É um processo de conurbação, né? E Biporã, na verdade, tá Londrina chegando, e Biporã está chegando também. Está chegando, em algumas áreas já se encontraram, né? Então, nós temos aí uma limitação a leste e oeste, mas nós temos aí, especialmente ao sul do município de Londrina, uma vasta área aí para expansão. Só que nós temos que expandir o perímetro urbano conforme uma necessidade real. Não só pensando em especulação imobiliária, especialmente, acho que isso tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque há um desenvolvimento, Londrina é conhecida por um desenvolvimento imobiliário importante, expressivo, nós reconhecemos a importância dessa indústria, mas acho que nós temos que tomar cuidado em priorizar demais isso e diminuir a preservação dos ambientes naturais, especialmente aqueles que têm uma relação com a preservação dos mananciais. Então, a gente tem aí matas importantes, remanescentes do nosso bioma, né, que é a Mata Atlântica. Nós temos aí
poucos remanescentes, mas importantes, como a Mata dos Godói, que está sofrendo uma pressão não só agrícola, até de outros municípios vizinhos, mas também de uma produção imobiliária bastante intensiva na região da sua zona de amortecimento. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, verificar a necessidade de ampliação de espaços urbanos, até pelo crescimento populacional, se há ou não, e preservar essas áreas de interesse ambiental, áreas de suscetibilidade à erosão, que estão com processos de desmatamento, talvez, inclusive, primar pela recuperação dessas áreas, porque senão nós vamos ter aí um grande problema, que é a redução da nossa carga hídrica, né? Então já temos alguns lugares no mundo que a água ela é um produto mais caro, né? E se a gente analisar, eu sempre faço essa comparação para os meus alunos, né? Se a gente pegar 1 litro de gasolina e um litro de água, a água já é muito mais cara, né? Uma água mineral, ela já é muito mais cara do que o combustível fóssil, né? Então a gente fala muito, né, dessa questão, e aí tem todas essas questões de transição energética que a gente precisa tomar cuidado, né? Mas focando nessa questão da ampliação do perímetro, primeiro é uma discussão com a população, a verificação dessa necessidade de fato, se há ou não, tá? Em segundo ponto, é a discussão com a comunidade, né? E depois, havendo essa necessidade e se tomando cuidado com a preservação desses espaços importantes, especialmente para os mananciais, ao meu ver, mas tem outras questões de bioma, de ecológicas mesmo, né? De diversidade, né? Dos nossos biomas, da nossa fauna e da nossa flora, mas a gente verificar se isso de fato é necessário. A gente tem acompanhado um decréscimo populacional, inclusive, em algumas cidades. Não é o caso de Londrina ainda, mas o crescimento anual, inclusive medido pelo IBGE, né, através do censo e suas atualizações, ele tem mostrado que há uma redução do crescimento da população em algumas cidades, em alguns municípios. Então a gente tem que avaliar bem se há essa necessidade e também a maneira como a gente vai ampliar esses perímetros urbanos, né? Isso é um processo que vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores depois, né? Faz-se uma minuta de lei, e essa minuta de lei, depois de muito discutida, ela vai e é aprovada com a atualização desse perímetro. Mas a gente precisa entender, inclusive, o direcionamento de expansão, que tem por mais que nós planejemos, ela tem um resultado que pode não ser tão planejado, que pode ser mais naturalizado. Os planejadores, eles não têm um domínio total, né, os arquitetos, urbanistas e mesmo os gestores, sobre esse andamento e essa dinâmica social, né? Nós temos várias questões que levam as pessoas a quererem construir para uma região ou para outra, desde condições, interesses econômicos a interesses sociais. Né? Então a gente precisa ter todo um processo para poder aprovar essa legislação e ampliar esse perímetro e tornar áreas rurais em urbana, mas para a gente também não ter uma pressão excessiva em cima das áreas de produção, que são importantes também, produção de alimentos, e também não ter um acréscimo muito grande de áreas, grandes vazios urbanos dentro da área urbana, o que pode gerar especulação ou mesmo até elevação do custo do solo como um todo na cidade. Quando a gente fala, por exemplo, de desenvolvimento sustentável, a gente vai sempre focar em 3 aspectos, né? No ambiental, no social e no econômico. E, Gilmar, eu gostaria de saber se no planejamento urbano acontece da mesma maneira, né? E como a gente faz para alcançar esse equilíbrio entre o desenvolvimento industrial, comercial e o residencial. Observe que com essa aula que nós estamos tendo aqui com a professora Luciana, tem um ponto que eu acho assim primordial nessa discussão, porque em que pese nós estejamos discutindo as questões relativas aos vazios urbanos, e ainda em que pese os grandes empreendedores, ou aquelas pessoas que querem empreender e, de fato, fazendo com que o poder público leve até a Câmara de Vereadores essas discussões com relação à área de expansão urbana, eles colocam a necessidade de expandir sempre. Mas isso gera um problema grave para a prefeitura, né? Esse grande condomínio chamado Londrina, nós não temos como depois arcar com a infraestrutura. Você fala, poxa, mas a infraestrutura nós que fazemos. De fato,
Mas qual é o tempo de vida útil que tem uma pavimentação? Não é isso? E nós temos uma série de reclamações hoje de algumas ruas esburacadas, algumas estradas que precisam ser manutendidas, roçagem das vias de acesso. Só para vocês terem uma ideia, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento é responsável por manutenção nos distritos. Quantos quilômetros tem daqui até Lerroville? Nós estamos falando do extremo sul, quase chegando em Itamarana. Nós temos estradas hoje, professor, que nós precisamos rodar 60, 70 quilômetros para chegar até nessas estradas. Então, o que de fato nós queremos, né? Essa questão social, quando você coloca, essa disputa que tem as questões sociais em relação aos fatores de produção, a indústria, a necessidade de se produzir mais, gerar mais emprego, renda para a cidade. É uma discussão bastante interessante a partir do momento que, se você começar a fazer conta mesmo, eu não sei nem se é possível, professora Luciana, fazer conta disso, mas eu fico numa dúvida muito grande, né? Até que ponto que nós teremos um saldo positivo se nós escolhermos uma região para levar a industrialização de forma mais intensa? E porque expansão urbana e área de expansão urbana, de fato, ela tem sim algumas vantagens, mas se você deixar um vazio urbano, tal qual nós já vivenciamos em Londrina com a questão dos 5 conjuntos, você vai observar que uma questão apenas que dá para discutir aqui, a questão do transporte público, vai encarecer, você vai ter menos pessoas utilizando esse transporte público, menos pessoas significa menos ônibus no sistema, mais tempo de espera. Então, está tudo de fato interligado. Até porque, uma máxima, né, que eu odeio falar, mas vou falar aqui, não tem almoço de graça, não é isso? Alguém está pagando essa conta. Então, quando você opta por deixar uma região exclusivamente industrial, como que você vai alocar as residências de quem vai trabalhar nessa indústria? Ou você vai trazer de onde? Então, são questões que o planejamento urbano, ele tem que resolver de fato esse planejamento, mas sempre levando em consideração outros aspectos. Um exemplo, plano diretor de Londrina, a última discussão que nós tivemos, a lei de uso e ocupação do solo. Região norte da cidade, uma zona especial lá do Ribeirão Jacutinga. Então nós tivemos que criar um zonamento específico para aquela região para garantir que as indústrias que vão se instalar naquela zona, naquela região, ela seja com baixo potencial, não estamos nem falando de poluição, mas que seja com baixo potencial poluidor e que não gere efluente. Porque nós estamos falando do manancial de abastecimento da nossa vizinha Ibiporã. Então, observe. A questão regional, né? É regionalizado. Não dá para Londrina querer resolver um problema aqui sem levar em consideração o que Cambé está fazendo e sem ter as interferências devidas dos demais municípios da região. Tanto é que nós temos, né, o PDUI, que é um plano diretor de desenvolvimento urbano integrado. Exatamente, que trata exatamente da regionalização, não só desses aspectos que nós estamos considerando aqui, mas é muito mais amplo. Então não dá para falar de indústria sem esquecer das pessoas. E, óbvio, não dá para falar de pessoas, não dá para falar das questões sociais, econômicas, sem discutir as questões ambientais. Posso só fazer uma complementação na fala do secretário, que foi muito bem colocada? Nós temos estudado muito a questão das cidades compactas, né? Por quê? Porque expandir é sempre um custo muito alto para o município. Aquelas áreas rurais que tinham um custo... Aproveitar para fazer uma pergunta. Então, essas cidades compactas, vamos dizer assim, é um bolsão. A pessoa vai ter acesso ao que ele precisa para o dia a dia. Então onde ele vai trabalhar, onde vai estudar. Por quê? Porque, na verdade, a ideia das cidades compactas é a gente não ter algo assim segregado. Aquela cidade, aquele centrinho ali tem tudo e eu não tenho... Não, é nós termos áreas de uso mais misto. Né? Nós podermos ter dentro das cidades, como o secretário falou, áreas que eu tenho a indústria não poluente, especialmente aquela indústria menos impactante, mais próxima das áreas residenciais, mas desde que elas não causem um impacto negativo nessas áreas, mas a gente também ter o controle da trafegabilidade dos caminhões ali, mas eu tenha espaços, que eu tenha serviços, comércio,
serviços públicos de atendimento como saúde, educação, lazer, recreação, áreas verdes, né, pulverizadas por essas cidades, né, e a cidade como um todo, ela ter uma descentralização, não ter as atividades tão segregadas nos zoneamentos, como a gente vem trabalhando desde ali do urbanismo higienista, lá, né, no século XIX e início do XX. Então, a gente tem aí a necessidade de rever, a gente fala muito da cidade de 15 minutos, aquela cidade que a pessoa consegue fazer meio que tudo nas proximidades, e nós temos lugares assim, né, o centro expandido de Londrina, mesmo essa região que nós estamos, tem tudo, tem padarias, tem farmácias, tem supermercados, tem lazer, tem restaurantes, tem universidades, tem escolas. Essa diversidade, ela dá, além de uma vitalidade que Jane Jacobs já falava desde os anos 60, né, e defendia nos Estados Unidos, desde essa vitalidade, ela trazendo essa vitalidade traz uma segurança, até um uso melhor dessas condições, infraestruturas, das condições de serviços públicos. Então, por que não incentivar isso? E nós temos novas centralidades, pequenos núcleos centrais em Londrina, como a região norte, ali a Saúl Elquinde, sua expansão. Nós temos outras regiões, por exemplo, ali na Avenida Inglaterra, que nós temos uma centralidade, onde as pessoas não precisam se deslocar até o centro, seja de transporte coletivo ou individual, e isso reduz a emissão de gases, isso reduz. O próprio trabalho remoto, em algumas situações, tem auxiliado também nessa diminuição, por exemplo, de emissão de gases pelo grande fluxo de veículos particulares. Mas a gente tem visto um crescimento grande da frota de veículos, né? Apesar de novos meios de transporte aí, de energia utilizado novos, como os veículos elétricos, a gente tem que priorizar, como o secretário falou, tudo está conectado. A questão da mobilidade, uma mobilidade mais mista. Eu ter a possibilidade de utilizar vários modais de transporte. Então, a gente vê aí com a experiência dos ciclos, né? A gente vê quanto é possível a gente termos condições de interligar as ciclovias para esses ciclos poderem ser mais utilizados. As pessoas estão utilizando, né, os patinetes, né, elétricos. E a gente vê que dando a oportunidade e a estrutura necessária para que essas pessoas possam utilizar, é possível fazer as cidades mais compactas, onde a gente ande mais, tem uma relação forte com a saúde pública, as pessoas que andam mais têm menos problemas de saúde, melhora as condições do ar, né, porque eu tenho menos emissão de gases, eu tenho áreas mais vitais, a segurança pública acaba melhorando, então nada está desconectado de fato. Nós precisamos pensar a cidade de uma forma mais vital e de uma forma mais segura, mas que também nós, cidadãos, cuidemos mais desses espaços. A questão que ele falou da vegetação, né? A reposição da vegetação. A vegetação é um ser vivo, né? A arborização é formada por um grupo de seres vivos que tem uma vida, como todos nós, o início, o fim, o meio e o fim. Então, nós precisamos pensar na substituição dessa vegetação, né? A atualização do plano municipal aí de arborização urbana, pensar em espécies mais adequadas para as calçadas, nós termos calçadas mais caminháveis para as pessoas. Então, não tem nada desconectado, né? Então é super importante o que ele falou nesse sentido da gente pensar a cidade de uma forma mais global em termos de atendimentos, tanto de mobilidade, aí considerando o tripé, né? Economia, a questão de dar mais condições das pessoas trabalharem mais perto das suas casas, né? Ter os filhos mais perto, nas escolas mais perto das suas casas, enfim, a gente ter um pensamento mais amplo de planejamento. Sim, aí eu pergunto para o secretário como que Londrina está avançando em relação a formas de transporte mais limpos, seja por meio das ciclovias ou então dos ônibus com combustível mais sustentável, vamos dizer assim. O plano de mobilidade urbana recém-aprovado aqui em Londrina foi decretado, salvo engano, em 2022. Ele traz um importante diagnóstico para a nossa cidade, né, para o município de Londrina como um todo. E aí, professora Luciana, tem um diagnóstico que ele é muito ruim para nós. Das 863 mil viagens que ocorrem durante um dia, aproximadamente isso, apenas 1,1% são realizadas por meio de bicicleta. Então, quando a professora coloca que a necessidade de nós dotarmos os diversos modais com a capacidade para que eles sejam de fato sustentáveis,
entre alguns quesitos que nós precisamos chamar a atenção aqui. Ciclovias, por exemplo, né? Se o londrinense tiver a possibilidade de, ao nos ouvir, prestar atenção na Angelina Rete Vezoso, você vai observar que tem trechos de ciclovia que eles são interrompidos. E por que se dá isso? Né? Em que pese o Instituto de Planejamento, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina tenha lá projetos sensacionais para a ciclovia, e o nosso plano de mobilidade estabelece a necessidade para 5, 10, 15, 20 anos, as necessidades para ampliação dessas ciclovias, nós observamos que não há um investimento para dotar desse importante dispositivo, né, na área urbana. E aí como que você vai andar de bicicleta se você não tem segurança? Você não tem continuidade. E a segurança é muito importante. Exatamente, imagina. E como que foi concebida a ciclovia daqueles trechos interrompidos? Foram contrapartidas de EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. Ou seja, as indústrias que estavam se instalando lá, o IPU diagnosticou, olha, você tem X reais para contrapartida, então você vai investir em ciclovia. Mas a política pública mesmo, voltada para esse dispositivo, ela está muito aquém daquilo que é necessário. No plano de mobilidade, também estão destacados lá calçada para todos. São muitos quilômetros, são dezenas de quilômetros de calçadas que precisam ser implantadas ou requalificadas. Porque como que você vai caminhar, né? 2 quilômetros, 2,5 quilômetros, eu me recordo que naquela pesquisa do diagnóstico do plano diretor, era um número também baixíssimo. Mas, vamos falar a verdade, é um número baixo em relação aos nossos deslocamentos desses 15 minutos que a professora Luciana colocou, extremamente necessário para a nossa saúde e redução de emissão de poluentes para a atmosfera, né? Menos carros nas ruas, menos motos, enfim, o nosso plano diretor, esse plano diretor ele é muito mais justo. E antes de retomar essa questão do transporte, enquanto a professora Luciana falava, eu estava refletindo que no anterior, nós tivemos 98, 2008, 2018. E o 2008, as discussões foram tão intensas que teve leis lá que foram aprovadas em 2015. Né? Esse nosso plano diretor, ele começou a discussão em 2018 e nós tivemos aprovações em dezembro de 2023. E ainda tem o Código Ambiental que ficou para essa discussão, porque é um pacote de leis complementares. Mas eu tenho que comemorar, porque esse plano diretor em especial, a lei geral e as leis complementares, elas são muito mais justas para Londrina. Ele vem trazendo exatamente essa visão, professora Luciana, da zona de uso misto, Zoom 1 e Zoom 2, com parâmetros para essas zonas de uso misto. E aí quando você começa a compatibilizar a lei de uso ocupação do solo, as leis de divisão territorial, que ainda é um pepino, né? Nós temos aqui problemas sérios ao norte aqui, noroeste com Cambé, né? Também sudoeste, né? Um problema sério com Cambé, porque a lei de perímetro é de 51, ela precisa ser revista imediatamente, e temos também um problema sério com Ibiporã, na faixa leste de Londrina, que as divisas não estão de acordo com aquilo que, né? Por exemplo, tem indústria de Londrina recolhendo tributos em Ibiporã, e vice-versa, o inverso também acontece. Mas observe, quando uma lei de uso e ocupação do solo não permite que uma cidadã invista a vida toda dela para fazer uma reforma num prédio, para instalar uma panificadora, ali na rua Bogotá, perto do lago, né, perto da rua Caracas, aquela região, uma rua pequena, e a nossa lei de uso e ocupação do solo anterior não permitia, ela investiu a vida dela para fazer funcionar uma panificadora. Ou então, na rua Araguaia, não poderia ter um escritório de advocacia, na rua Uruguai também. Então, observe, nós não estamos falando única e exclusivamente das questões ambientais, mas todo fator que gera a produção precisou ser revisado. E aí, quando você fala do transporte, né, que está tudo envolvido, tudo interligado novamente, ainda há pouco, nós estávamos numa visita de uma empresa, que é uma empresa bastante tradicional em Londrina, discutindo exatamente combustível biometano para a frota de ônibus e caminhões do município de Londrina. Porque nós entendemos que essa matriz energética ela precisa ser modificada, não dá mais para continuar dessa forma. E outra questão, né? Resíduos sólidos, voltando um pouquinho, professora. Londrina enterra hoje em torno de 400 a 420 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia. Nós estamos falando em média de 48, 50 caminhões.
nós precisamos repensar esse modelo, porque nós estamos gerando gases, mandando para a atmosfera CO2, quando nós queimamos os flares. Imagina, e nós temos naquela amostragem pelo menos 65%, 65% de CH4, nós estamos falando de gás metano, que é um baita do combustível, que poderia estar gerando energia, né? Movimentando essa frota fantástica de Londrina. E aí, se nós deixarmos de mandar essa quantidade de resíduos para a nossa CTR, a nossa central de tratamento de resíduos, nós vamos deixar de gerar gases, que já abordei, e gerar chorume. A Prefeitura de Londrina gasta em média uns 180, 200 mil reais por mês para tratar chorume. Chorume o que é? Matéria orgânica em decomposição com água da chuva. Então, é necessário adotar um modelo diferenciado no tratamento de resíduos. Sim, claro, né? Quanto melhor a gente separa os nossos resíduos, essa fração orgânica, os rejeitos, né? Perfeito. Melhor vai ser e menor vai ser essa geração de chorume, né? Sim. Então, essa é a importância mesmo. E tem um dado importante, Pedro, nessa questão da segregação dos resíduos sólidos, né? Mesmo que a cooperativa passe lá e colete certinho na sua casa, leve para o barracão dela de segregação, ainda tem em torno de 20% do que ela segregou vai para a CTR, porque não tem comercialização, não tem como destinar isso. E eu sempre digo, o que é reciclável? Isso é um grande problema, né? O que é reciclável, né? Na teoria, nós temos lá uma quantidade enorme de resíduos que são recicláveis. Para mim, na prática, que já trabalhei muito tempo com isso, resíduo reciclável é aquele que tem interesse econômico. Mas nós não podemos enterrar esse restante que vai para a CTR. Com certeza. Nós precisamos mudar essa matriz energética. Eu sempre defendi modelos que já funcionam no mundo, que têm uma eficiência fantástica, gaseificação, plasma, pirólise. Então, Londrina chegou o momento de discutir isso. Sim. E quando, assim, para a gente avaliar o planejamento urbano, né, vocês podem até me dizer daqui um pouco os parâmetros, né? Mas eu encontrei esse ranking aqui, chamado IPS, que é o Índice de Progresso Social, e ele mede basicamente a qualidade de vida no Brasil, né? E Londrina, dentro de um universo de 5.570 cidades, né, do universo grande, ficou na posição número 222 e em 19º de 399 no Paraná. A nota de Londrina, a gente pode dar uma olhada na escala ali, que tem o azul mais escuro, né, foi 66,29. Aí eu gostaria de saber de que maneira, né, o planejamento urbano pode influenciar nesse índice de qualidade de vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pedro. Esse índice, ele é de que fonte? Tu sabes me dizer? É um índice brasileiro mesmo, e eu acho que ele vem até do Ministério do Planejamento, é um índice nacional, na verdade, né? Tá. Então tem relação com avalia realmente quanto que as tá. pessoas prosperam mesmo, né? E ele tem alguns... Não, por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu também quero fazer uma colocação sobre isso, professor. Porque esse índice de progresso social eu não conheço em profundidade, tá? Então por isso que eu te perguntei a fonte. É do governo federal, do governo estadual, da onde que é? Porque esses índices, eles também às vezes acabam mascarando algumas coisas, né? Mas de fato, pelo meu conhecimento, inclusive por andar muito, por trabalhar muito com municípios em diversos estados diferentes daqui do Brasil, eu percebo, e moro aqui há 18 anos, não é à toa que eu estou aqui, eu escolhi Londrina para ficar, né? Que Londrina é uma cidade, é um município, em primeiro lugar, que se destaca pelo seu planejamento urbano, apesar de ter os seus problemas, porque o fato de ser bom em alguma coisa não quer dizer que não tenha problemas, que não possa se melhorar, né? Mas pelo planejamento urbano, pela questão da preservação dos fundos de vale, eu acho que isso é uma importância enorme, que tem que ser tratada como tal, inclusive impedindo que haja reduções dessas faixas sanitárias, né, que houve essa proposta ano passado, uma discussão, inclusive a UEL se colocou contra e emitiu um parecer contra essa redução, né, tomando muito cuidado aí com as questões econômicas, com o tripé de sustentabilidade mesmo, mas eu vejo que Londrina tem um clima em geral agradável, às vezes muito seco, às vezes muito quente, né? Eu que sou da região sul do país, ali do Rio Grande do Sul, eu sinto um pouco de calor ainda. Quando você falou professor. Então. E aí, eu vejo assim que esse índice, ele se
confirma, de certa forma, porque a gente tem uma cidade arborizada, uma cidade que tem os seus problemas de caminhabilidade, mas é possível caminhar à sombra em várias áreas. Eu acho que pode melhorar a questão da arborização, pode, o secretário sabe disso. É um trabalho permanente, né? O problema é este, que o trabalho do planejamento ambiental, do planejamento urbano, ele é permanente. E o plano diretor de Londrina, ele realmente tem evoluído, a gente tem percebido, não só de Londrina como de outros, mas Londrina é uma cidade que dá uma série de condições para a população poder usufruir dos seus espaços urbanos, especialmente os parques, os fundos de vale, que outras cidades brasileiras não têm. Então, só essa riqueza de espaços como o Lago Norte, o Lago Cabrinha, que por menos estruturados que eles ainda sejam, que têm os seus problemas de urbanização, falta de equipamentos, às vezes, né, não é uma coisa que se estruture tão rapidamente. O próprio Lago Igapó, as suas continuidades do lago, as áreas verdes, as praças, a gente tem o CSU, que é um lugar lindo, maravilhoso, mas temos problemas lá em relação à drenagem, né, quando chove excessivamente, especialmente com os grandes volumes de água. Sim. Mas a gente tem aí uma condição de vida em Londrina que ela supera, de fato, algumas outras regiões em termos, inclusive, educacionais. A gente vê que nós temos várias universidades particulares, algumas bem tradicionais. Sim. Nós temos uma grande universidade estadual que está entre as 20 melhores do mundo, e isso não sou eu que estou falando, também são rankings já tradicionais que mencionam. Tá? A gente tem a Universidade Estadual de Londrina, ela traz uma diversidade, uma riqueza para o município, inclusive para os serviços, que é um dos principais geradores de economia e de PIB dentro de Londrina, né? Então a gente tem aí uma condição de vida, tanto nesse tripé, né, ambiental, econômico e social, que ela pode melhorar, com certeza, mas ela já tem uma qualidade que está, de fato, acima, né, da maioria dos municípios. E eu, que sou de uma região que é muito fria, que não tem quase arborização, que tem uma dificuldade de se manter essa arborização, porque não é qualquer árvore que cresce na calçada, a gente sente uma diferença brutal. Andar aqui com uma vegetação bonita, com uma vegetação legal, e andar em outros lugares. Isso não significa que a gente não precisa estar atento para manter essa situação e melhorar essa situação de habitabilidade que a gente tem relativamente boa aqui em Londrina. Ainda bem que a professora falou sobre um importante ativo que nós temos aqui, dentre esses muitos ativos que a professora enumerou. Eu quero ratificar, né? Nós temos as universidades que os cidadãos, eles podem ter a visão muito ampla, muito genérica sobre as instituições de ensino, mas nós, gestores, nós temos nas universidades aquele respaldo técnico para as tomadas de decisões, sabe? É importantíssimo para nós, é extremamente relevante quando você tem um problema, exemplo de essa proliferação de algas no Igapó, os pombos do bosque, tem uma série de discussões que nós nos apoiamos nas universidades. Então, somente esse ativo de termos pesquisadores, cientistas, esses doutores fantásticos que nós temos aqui, eu acredito que só esse ponto aqui já melhora a nossa posição, que inclusive eu quero questionar, viu, professora, também, tá? A fonte. Porque como são indicadores, que a exemplo do que eu fazia lá na CMTU, eu respondi um questionário para o Sistema Nacional de Saneamento. Nós respondemos. Então, isso fica a critério de cada gestor responder. Correto? E aí fica aquela dúvida. Será que esses dados são de fato, né, eles correspondem de fato com a realidade? Sabe, Pedro? É um momento de reflexão. Não estou dizendo que estão fazendo diferente. Sim, tá, professor? sim. Mas assim, eu quero... Mas lógico, tem uma responsabilidade nesse dado, precisamos melhorar, sim. E a professora colocou uma série de questões que eu quero dar uma pequena contribuição. Resíduos sólidos. Imaginemos o seguinte, nós temos o nosso Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, em 2019, fez um diagnóstico de 364 pontos somente em áreas públicas de descarte irregular de resíduos. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Mas o porquê que isso acontece? Vamos estudar um pouquinho, você vai chegar à seguinte conclusão. O município de Londrina não oferece para o pequeno gerador uma alternativa. Nós não vamos pagar R$200, R$300 para levar uma caçamba para uma empresa que recolhe esse resíduo, sendo que nós só vamos quebrar um muro, quebrar uma calçada, uma pequena reforma. Isso já está sendo tratado, já tem um ajuste com a CMTU, o prefeito já deu ok, o prefeito Thiago Amaral falou assim, faça.
Então, nos próximos dias aí nós estaremos divulgando um mapeamento. 12 pontos de entrega voluntária serão implantados nas diversas regiões de Londrina para dar um alento para essas pessoas. O pequeno gerador, ele precisa sim disponibilizar de forma correta, sim, os resíduos que são gerados dessas pequenas obras. Apenas uma contribuição aí para a discussão. Não, tá ótimo. Bom, gostaria de agradecer pela presença de vocês. Já acabou? Que pena. Passa muito rápido. Passa tão né? rápido. E a gente tem tanto para discutir sobre planejamento, né? Passa muito rápido mesmo. Né? Esse trabalho tem os incentivos dos professores Peterson Dias, Fábio Silveira e a orientação da professora Priscila Sanches. O MesaCast da Rede Ambiental sobre planejamento urbano teve os trabalhos técnicos de Dario Prado, a quem agradeço. Fique ligado no YouTube da Tarobá, porque aqui você sempre vai encontrar conversas e bate-papos interessantes. Para mais informações, acesse. Sobre o blog da Rede Ambiental, acesse www.redeambiental.info. Muito obrigado pela presença de vocês e até logo.